Passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra aqui neste Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 5, versículo de número 24. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo de número 24, estas palavras tão profundas e tão poderosas do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que palavras, que sentimentos tão profundos, tão verdadeiros. O título da nossa meditação nesta tarde é Como Receber a Salvação e ter certeza absoluta dela. Como receber a salvação de Deus e ter plena certeza absoluta dela. Bem, esse é um texto que fala sobre certezas. E em uma época de incertezas, de instabilidade, aqui nós temos uma rocha firme e segura, as declarações do Salvador, as declarações do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E o Senhor Jesus Cristo, aqui nesse texto em particular, nestas palavras, Ele está falando com grande solenidade e com grande certeza. E quando o Senhor Jesus Cristo fala, Ele fala a verdade. Ele não erra, Ele não se equivoca, Ele não volta atrás. E aqui Ele está falando, atente para isso, sobre certezas. E quando nós pensamos sobre certezas, verdades ou certezas, bem, há somente duas coisas certas, somente duas coisas garantidas, somente duas coisas absolutas na vida. Uma delas é a morte. O final de nossa jornada aqui neste plano, nesta caminhada. E cada um de nós terá que experimentar a um momento determinado, um dia e um momento exato, quando a morte chegará para cada um de nós. E a outra coisa certa, a outra coisa absoluta que você pode vir ou talvez não vir a experimentar é a salvação da alma, é a conversão a Jesus Cristo Salvador. Ser uma pessoa salva, ter o perdão de teus pecados, são as duas únicas coisas certas, as duas únicas coisas absolutas, imutáveis na vida. E há amigos aqui sentados nesta tarde, e há amigos acompanhando pela eternidade, que talvez irão experimentar apenas a morte. Mas há aqueles que experimentarão a salvação da sua alma, o perdão de pecados, então experimentarão a partida, a morte também. Tudo mais nesta vida, meu querido amigo, tudo mais é imprevisível, é indeterminado, é instável. Por exemplo, você não pode determinar a duração da tua vida. Você não sabe quantos anos, quanto tempo você viverá. Isso é algo que nós não sabemos, isso é algo que nós não podemos determinar. O nosso desejo talvez seja viver muito ou pouco, mas nós não sabemos, nós não podemos determinar isso de antemão. Você não pode prever, por exemplo, o número de enfermidades, de doenças que você terá. Você não sabe quantas virão, em que intensidade elas virão, se por pouco tempo, se por muito tempo, se algumas passarão brevemente ou se outras permanecerão com você de uma maneira crônica por toda a vida e você terá que tratar e haverá muitas dores. Você não sabe quantas enfermidades terá. Se você terá uma boa saúde por algum tempo, você não pode saber, não pode prever se você será feliz ou infeliz na vida, ou feliz por algum tempo, então depois as coisas darão errada por muito tempo. Você não pode saber se você será promovido em tua carreira para aquele estágio, aquele status que você tanto deseja, pelo qual você tem tanto estudado e se dedicado. Você não sabe se as pessoas irão te decepcionar. Você não pode prever estas coisas. Você não sabe se você alcançará certos objetivos importantes que você tem trabalhado e traçado há muitos anos.
E você também não sabe nem se em sua geração de vida você viverá em um país ou um período de guerra, de conflito social ou de calamidade. Você não sabe como as coisas serão amanhã, nem o tempo da vida das pessoas que você aprecia e ama. Há milhares de coisas que você simplesmente não sabe de antemão e não pode determinar, mas você pode saber isso com certeza, que você irá morrer um dia. E você pode saber isso com certeza de acordo com estas palavras do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, que se você encarar os teus pecados diante de Deus, com vergonha, com sinceridade, e clamar a Ele por perdão e por misericórdia, Ele te salvará, Ele te perdoará, e Ele nunca te deixará nesta vida, e Ele um dia te receberá no céu, na eternidade, quando a luz deste mundo se apagar para você, e você tiver que subir à presença do teu Criador. Você pode saber estas duas coisas. Você pode saber isso com certeza, que Ele te receberá no céu no final da tua vida, e que Ele te guiará através desta vida, e Ele mudará o teu caráter para melhor, e Ele te dará para uma comunhão com Ele. Você conhecerá o Deus vivo e terá um relacionamento real, pessoal com o teu Criador, e Ele ouvirá as tuas orações de uma maneira tão real, tão precisa, e qualquer dificuldade que você enfrentar nesta vida após a conversão, você agora tem a Deus, e Ele ouve a tua oração, e Ele te guia, e Ele diz que todas as coisas irão cooperar para o teu bem, porque Ele te salvou. Queridos amigos, isso é algo absolutamente certo. Por quê? Porque isso é algo que acontece com a conversão. Isso é algo que acontece na regeneração, na salvação de uma pessoa. Há muitas coisas que você não consegue, como eu mencionei, saber de antemão na vida. Mas todos nós queremos coisas estáveis, não é? Seguras, garantidas, certas na vida. Mas além da morte, o final, somente a reconciliação com Deus, o perdão e a certeza de vida eterna é algo garantido. É algo seguro, certo e absoluto para aquelas pessoas que se aproximam de Deus em arrependimento, em fé no Salvador. Você poderá ter toda a certeza sobre isso que Jesus Cristo está falando. E é exatamente isso que Ele está afirmando nestas palavras. Ouça mais uma vez. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que garantia, não é? Que certeza, que palavras de autoridade, de certeza e de garantia nós ouvimos aqui. Na verdade, no original grego é amém, amém. O que significa dizer está certo, é seguro e há um tom de solenidade. É como se o Senhor Jesus, como não, Ele está dizendo da seguinte maneira, com toda a solenidade, em verdade, com toda certeza vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E essa repetição marca a certeza absoluta daquilo que ele está dizendo aqui. Tenha certeza absoluta, eu te digo com verdade, que se você crer na minha palavra, você será salvo. Tenha certeza disso. Você pode depender a tua alma daquilo que eu estou dizendo aqui, diz o Salvador, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que veio a este mundo. É uma ênfase dupla, na verdade, para marcar a certeza dessa declaração. Queridos amigos, ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que se você ouvir o Salvador e crer no Pai que o enviou, então você será salvo e você saberá da parte de Deus, Ele te dará essa certeza e segurança de que Ele te perdoou, de que Ele te salvou, de que você tem um lugar no céu, a vida eterna. Não são belas essas palavras? Elas são solenes, elas são certas, elas são seguras, elas são poderosas, porque são palavras de Jesus Cristo. Na verdade, por que será que o Senhor Jesus Cristo precisa ser tão enfático em suas palavras aqui, tão definido nesse versículo? Bem, primeiro, porque todos nós somos pessoas inconstantes, espiritualmente incrédulas,
E é por isso que ele precisa colocar uma ênfase aqui nestas palavras. E em segundo lugar, porque todos nós vivemos em um mundo de incertezas, não é verdade? Sobretudo em nossos dias, nos relacionamentos com pessoas que mudam sua maneira de pensar, mudam suas palavras, mudam e alteram suas promessas, com governos e políticos que mudam, com chefes, com patrões que mudam, que alteram o que disseram, porque nós vivemos em um mundo transitório, em um mundo instável, em um mundo imprevisível de incertezas em nossos dias, e nós mesmos, em nós mesmos, somos assim também, instáveis, incertos. Assim nós precisamos desse endireitamento do Senhor Jesus Cristo, de uma base sólida, dessa certeza firme, na verdade, com toda solenidade, na verdade, com toda certeza vos digo. E há uma outra razão também, porque ele é definitivo, porque ele é enfático aqui. Eu gostaria que você colocasse todo o teu pensamento neste momento para compreender estas coisas. Não permite que a tua mente vague. Esta é uma questão de vida ou morte espiritual. Há uma outra razão, porque ele é enfático aqui e em outros lugares também. E a razão é que este texto, este versículo, é um daqueles versículos da palavra de Deus que nós chamamos de a garantia de fé, a procuração de fé. Você deseja um tipo de procuração em tuas mãos, um tipo de garantia, um tipo de certeza legal, uma procuração legal, um certificado de autoridade. Quando você apresentar-se diante de Deus, quando você for a Deus em arrependimento e você for orar por perdão, por certeza de salvação, você se reconhece um pecador diante de Deus, você reconhece a tua necessidade de salvação antes de partir, você deseja uma procuração segura, um certificado de garantia de que quando você entrar na presença de Deus em busca de perdão, que Ele te ouvirá, que Ele te perdoará, que Ele te salvará. Quando uma voz diz dentro de você: que direito eu tenho de ser recebido por Deus, de ser perdoado por Deus, que Ele irá me salvar, um pecador como eu, que direito? Como eu posso saber? Que base eu tenho para pensar que Deus irá me ouvir e me responder? Que eu posso ter certeza que Ele me salvará? Bem, esse versículo é uma garantia de fé, é uma procuração de fé da parte de Deus. Ouça isso que Ele está dizendo a você e a mim. Na verdade, com toda certeza absoluta vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E se alguém te disser: sim, Deus salva pessoas, Deus pode salvar, mas que certeza você tem que Ele te salvará, você? Aqui está a garantia de fé. Aqui está a procuração de fé. Eu posso vir diante dele com esta verdade em minhas mãos. E há tantos textos da palavra de Deus, tantas declarações do Senhor Jesus Cristo, que são esta garantia de fé, esta procuração de fé. Você deseja mais uma? Todo aquele que vier a mim, a Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você pode vir ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sinto a minha culpa. Senhor, eu já tentei de tantas maneiras, mas a Tua palavra me diz. A Tua palavra me diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que vier a Ti, eu venho a Ti, ó Senhor. Aqui está uma garantia de fé, meu querido amigo. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Quem ouve as minhas palavras, quem ouve? O que isso quer dizer? Bem, ele não está querendo dizer quem ouve, escuta superficialmente. Ah, sim, eu já escutei esta mensagem sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a Bíblia, que Ele veio, que Ele precisou morrer, coitado, e perdeu a vida antes na juventude. Eu sei, Ele é Salvador de Deus. Eu já ouvi, eu já escutei esta mensagem. Não é isso. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas elas não entendem e nem obedecem o Evangelho.
porque elas não atentam para a mensagem do Evangelho. Assim eram os judeus. Eles viram os milagres do Senhor Jesus como ilustrações, recursos visuais de sua pregação sobre arrependimento e fé no Salvador, mas eles não atentavam para a mensagem dos milagres. Eles vinham a Jesus Cristo, não por causa da mensagem, e o Senhor os repreendeste: vós viestes a mim por causa dos pães e peixes. E assim somos nós. Há tantas pessoas que ouvem e não atentam, elas não entendem e elas não obedecem à palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras, diz o Salvador, aquele que ouve com cuidado, aquele que ouve com seriedade e honestidade, com uma mente aberta, como quando alguém diz: você está me ouvindo? Você está me escutando, me ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quando uma mãe diz a um filho, um pai: você está me ouvindo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você entende as implicações? Todo aquele que ouve a minha palavra, você entende as implicações da minha palavra, da minha mensagem? E esse é o sentido em que essas palavras são utilizadas aqui. Ouvir atentamente. Na verdade vos digo que quem ouve essa mensagem, ela é importante. E você deve considerá-la, meu querido amigo. Se você está sentado nesta cadeira, no sofá, apenas atentando para o homem, falando, trazendo uma palavra, e você não está ouvindo a mensagem do Senhor Jesus, você não está tomando com seriedade a palavra de Deus. Você não está ouvindo, você está escutando apenas. Essa é uma mensagem importante. É uma mensagem sobre a eternidade da alma, uma mensagem sobre vida ou morte. É a mensagem de Cristo, você deve considerá-la e você deve responder a Ele. Mas acaso você ouve a mensagem do Senhor Jesus Cristo e você alguma vez disse a si mesmo: eu preciso conhecer a Deus? Eu estou aqui nesta vida, em meus estudos, em meu trabalho, eu tenho aproveitado, visto, conhecido, meus anos de vida tenho passado, mas eu preciso conhecer a Deus. Eu tenho ouvido sobre Deus, pessoas que falam, me abordam na rua, e na televisão, na internet, eu ouço sobre Jesus, mas eu preciso conhecer a Deus de fato. Ouvir e entender o que Ele está dizendo e conhecer sobre a salvação. Eu preciso ouvir. Eu preciso ter os meus pecados perdoados. Eu preciso de certeza, a vida é breve, logo eu partirei. Eu preciso de direção de Deus nestas coisas. Eu preciso ouvir o que Deus está dizendo. Você alguma vez parou e disse a si mesmo isso? Eu preciso ouvir o Salvador sobre como estar pronto para a morte. Como estar pronto para entrar na eternidade. Meu querido amigo, isto é muito sério. Talvez você diga a si mesmo: sim, eu preciso ouvir a Deus em sua palavra e eu irei fazer isso. E de repente vem uma enfermidade, e de repente o quadro da enfermidade se agrava, e de repente você é entubado, e de repente você está ali entre a vida e a morte, e talvez você tenha que passar para a eternidade. Foi tão rápido. Ouvir é ouvir com atenção e ouvir com urgência. Enquanto há tempo, enquanto você está aqui, enquanto você está conectado com este mundo, oh meu querido amigo, por este fio tão pequeno e tão fino, o fio que nos conecta à vida é chamado na Bíblia de o fio de prata. Sabe o que é? É este ar que nós respiramos, que nos conecta a este chão e a este plano. No momento em que esta torneira é desligada, que este fio de prata se rompe, nós partimos para a eternidade. Quão frágil é este fio de prata! Na verdade vos digo que todo aquele que ouve as implicações e responde às minhas palavras em arrependimento, em uma busca sincera, tem a vida eterna. Eu preciso ouvir o Salvador. Eu preciso aprender como estar pronto para a morte. Eu tenho uma grande necessidade de salvação. Eu sei quem Ele é o Salvador. Eu irei responder ao seu comando, à sua palavra. É isso que significa ouvir a Jesus. Ouvir e responder.
Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem a nós cobrando uma resposta, não é apenas uma informação. Ela é a mensagem do Senhor, de um rei, de Deus, uma mensagem que comanda uma resposta. Aquele que ouve a minha palavra. Mas quais são essas palavras? Bem, ele se refere, é claro, ao seu ensino, à sua mensagem. Perdão, eu pus no plural, mas está no singular, não é? Aquele que ouve a minha palavra. Isto se refere a toda a sua mensagem. É sobre o Pai, Deus que enviou um Salvador a este mundo. O eterno e glorioso Deus que na eternidade passada decidiu salvar bilhões de homens e mulheres e enviou o seu Filho a este mundo. Esta é a sua mensagem, perdão. A sua mensagem é uma mensagem de arrependimento, é claro que é. Cristo ensinou sobre um ser humano alienado de Deus, em pecados, em rebelião, estes somos nós. Ele falou sobre a santidade de Deus, a glória de Deus. Essa é a sua mensagem, que nós pecadores não temos chance diante de um Deus santo. A sua glória e santidade nos consumiria. Não há méritos em nós para nos reconciliar por nós mesmos com Deus. Essa é a sua mensagem. A sua mensagem é sobre a reconciliação com Deus. Ele falou sobre a sua morte na cruz do Calvário e o significado dela, que foi por isso que ele veio a este mundo, não para ser um exemplo, mas para morrer no lugar de pecadores, para dar a sua vida no lugar de pecadores. Essa é a sua mensagem. Ele falou sobre fé em seu sacrifício, sobre uma morte expiatória, substitutiva no lugar de pecadores, expiatória, para pagar a culpa que a lei, o juízo que a lei demanda pela culpa. Essa é a sua mensagem, aquele que ouve a minha palavra. Essa é a mensagem de Jesus, e você sabe que esta sempre foi a mensagem de Jesus. Que ele nunca alterou a sua mensagem, e você entende esta mensagem, e você entende os princípios desta mensagem. Você entende que a mensagem de Jesus cobra de nós uma resposta de arrependimento e fé. Você entende isso? Que ela cobra uma resposta de entrega, que todos nós somos pecadores, que nós não podemos alcançar a santidade que Deus requer de todo homem e mulher para entrar no céu, que nós somos rebeldes contra Deus, temos sido toda a nossa vida, que Ele sofreu e morreu em um lugar tão horrível, uma cruz de dor e agonia, e que se nós crermos nele em arrependimento e fé, temos o perdão e a vida eterna. É isso que ele está dizendo, todo aquele que ouve a minha palavra, e é sempre isso que ele disse. É muito interessante aprender que as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério público aos 30 anos de idade, foram estas palavras de Marcos capítulo 1, versículo 15. Começa no versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, o seu ministério público, pregando o evangelho do reino e dizendo suas palavras: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esta é a mensagem de Jesus Cristo, sempre foi, desde o início até o final, em sua comissão dada aos discípulos: aquele que crer será salvo. As palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem, a mensagem de Jesus Cristo no Evangelho não é que para ser salvo da condenação eterna e perdoado de teus pecados, ter a vida eterna, você deve fazer caridade. Não, a mensagem é que você deve arrepender-se de teus pecados para com Deus. Agora entenda isso. É um arrependimento para com Deus e não para consigo mesmo. Eu me arrependo de ter feito isso no trabalho, se eu pudesse voltar atrás, eu me arrependo de ter feito isso, agora eu perdi pontos diante dos meus amigos e eu tenho remorso. Não é remorso, não é arrependimento para consigo mesmo, é um arrependimento para com Deus, o que significa dizer: eu venho a Deus em arrependimento e confissão, e eu digo: Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal e desagradável aos teus olhos. Eu sou um pecador diante de ti, Senhor. Essa é uma mensagem de arrependimento. Não é que para ser salvo e ter a vida eterna, eu preciso procurar ser uma melhor pessoa a cada dia. Você é uma pessoa já salva ou uma pessoa em busca de salvação? Eu não sei, eu procuro o meu melhor a cada dia, não é? A gente erra, a gente peca, eu estou sempre procurando o meu melhor. Não, querido amigo, ouça! Aquele que crê
tem a vida eterna. Não é que terá aos poucos e alcançará um dia. A salvação é algo absoluto, que é dada a uma pessoa no arrependimento e na entrega. Ouvir a voz do Salvador, a mensagem. Essa não é mensagem que fala sobre méritos pessoais. Essa é sua mensagem. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou aqui nesta vida, da morte para a vida. É possível terminar os teus dias e ter certeza de salvação antes de partir. É possível, esta é uma segurança, esta é uma garantia. O apóstolo João, em sua primeira carta, há um versículo-chave ali, e o versículo é este: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E é óbvio, não é? João estava vivo quando escreveu isso. E aquelas pessoas para quem ele escreveu também estavam vivas. E ele diz aquelas pessoas vivas que creram em Jesus e se arrependeram e se entregaram, para que saibais que agora tendes a vida eterna. Na verdade vos digo, que certeza absoluta, que certeza maravilhosa, que certeza tremenda. As palavras do Salvador é sobre ouvir, é sobre crer e é sobre responder. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Bem, não é interessante? Por que será que ele diz crê naquele que me enviou? Porque ele não diz, como ele diz em outros lugares, quem crer em mim, em Cristo Salvador, será salvo. Porque ele diz crê naquele que me enviou. Em outro lugar, como aqui em João 6,47, por exemplo, ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Porque agora ele coloca isso de um modo diferente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Porque esta variação? Bem, esta é a maneira do Senhor Jesus Cristo dizer: aquele que crê que eu fui enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo tem a vida eterna. Salvação, meu querido amigo, é o plano de Deus, da Trindade Santa, de toda a Trindade, um só Deus, em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E em uma linguagem humana, uma linguagem fraca e pequena, humana, nós podemos pensar de uma maneira solene e reverente o consórcio eterno da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. E o Pai dizendo ao Filho: se tu fores ao mundo e tomar um corpo e uma natureza humana, vivendo como um homem perfeito diante da minha lei, da nossa lei, é o Deus triuno, e pagar no lugar de homens e mulheres pecadores, aqueles que eu te darei todo que o Pai me der, então tu serás o Salvador de uma nova humanidade. O Filho, como que diz ao Pai: põe sobre mim o pecado de todos eles, e eu irei. E ele veio, e vindo ele morreu, e ressuscitou e enviou o seu Espírito, que agora toca os corações pela palavra e abre o entendimento. E é isso que ele quer dizer aqui. Deus deu ao Filho a grande incumbência de encarnar, de entrar no mundo e de realizar o ofício de ser o Salvador de bilhões de pessoas. Está aqui nessas palavras do Senhor Jesus, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, a mensagem deste Evangelho da graça redentora, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ter a vida eterna. As pessoas dizem que ninguém pode ter certeza nesta vida de ter a vida eterna, de ser salvo. Não é? Você ouve isso muito. Não, somente algumas poucas pessoas que, por um exercício muito grande de autonegação, viveram no mosteiro, se mortificaram, foram maravilhosos, fizeram um milagre, etc, são santos, e esses santos têm entrada direta garantida. Nós vamos para o purgatório, chamuscar um pouco ali, depois, quem sabe, com muita missa de sétimo dia, a gente sobe para o céu.
Isso não é bíblico, querido amigo. Você não encontrará nada do tipo na palavra de Deus. O que você encontra aqui são palavras de certeza e verdade. Ouça, na verdade vos digo, quem ouve arrependimento e fé, minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E se você tem algo, então você sabe que tem. Você tem certeza que tem. É teu. Você pode partir sabendo que você está salvo e tem a vida eterna. Ele não diz: quem ouve a minha palavra terá a vida eterna. Você percebeu? Ele não está falando apenas do céu e da eternidade. Ele não diz: quem ouve a minha palavra talvez, quem sabe, quando chegar lá a gente vai saber. Não. Ele diz: tem aqui nesta vida, porque a vida eterna é maravilhoso. Ela começa aqui. Ter os meus pecados perdoados é vida eterna. Conhecer a Deus, ter a Cristo, ter união com Ele, paz, isso é um antigozo do céu, isso é a eternidade que começa aqui. E porque sendo salvo aqui, nada pode me separar de Deus e do seu amor. Então a eternidade começa aqui. Tem a vida eterna. A vida eterna. Se você ouve com sinceridade, meu querido amigo, minha querida amiga, se você reconhece a tua necessidade de perdão e crê naquilo que Jesus Cristo fez e em seu chamado para te perdoar, te dar uma nova vida, se você pede a Ele por esta vida e se entrega a Ele, então você tem a vida eterna, te é dado na conversão, te é dado um lugar no céu, te é dado. Onde está a garantia? Está aqui. Na verdade, em verdade vos digo, com toda a solenidade, com toda a certeza. Você pode ter muitas coisas nesta vida e ter adquirido por méritos, coisas boas, proveitosas. Mas se você não tem a vida eterna, a salvação, o perdão, você não tem nada que durará. Você não tem nada de seguro e garantido, a não ser a morte, a não ser a condenação. Porque a Bíblia diz que está determinado ao homem morrer uma só vez e o juízo. É tudo que você tem. Ter a vida eterna é a maior de todas as dádivas possíveis. É aquilo que há de mais precioso que alguém pode receber em sua existência e ter seu. É uma dádiva de Deus. Não vem pelo esforço humano, não vem pela caridade, não vem por cumprir ritos religiosos, não vem pelo autoconvencimento. É dado e deve ser pedido para ser recebido. Mas a quem Jesus Cristo está falando, então? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, há pessoas que ouvem, mas elas então ficam só no ouvir. Ele está falando aqui a pessoas que ouvem e creem. Creem. Se você não responde a esta mensagem, apenas ouve, acha interessante, ela não te fará bem algum. É como um remédio importante, você lê a bula, vê que ele é fundamental para a tua enfermidade, você está morrendo, mas você não toma o remédio. Isso não te fará bem algum ter todo o conhecimento químico daquele farmáculo. O que é crer? Crer não é apenas acreditar. Crer não é apenas aceitar que existe Deus e Jesus e que a Bíblia é a palavra de Deus. Crer não é apenas respeitar o cristianismo, respeitar a Deus e a Bíblia. Crer é reconhecer a minha distância de Deus por causa dos meus pecados e me arrepender. Crer é responder. A Bíblia diz que eu sou um pecador. Eu creio, eu vejo isso em mim no mundo. A Bíblia diz que Deus enviou um Salvador. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepender e crer será salvo. Eu creio, eu respondo, me arrependendo para com Deus diante dele, clamando por vida e pondo a dependência da eternidade da minha alma em Jesus Cristo e nele somente por inteiro. Crer é uma resposta, crer é uma entrega. Todo aquele que crer tem a vida eterna e não, marque isso, e não entrará em condenação. Oh amigo, não entrar em condenação. Não termine a tua vida sem ouvir o chamado de compaixão de Cristo.
sem ter dado atenção a esta mensagem, sem ter ido a Jesus para a salvação, e ser julgado por tua rejeição, e ser julgado por todos os teus pecados, e entrar em juízo, entrar em condenação, ser banido da presença de Deus naquele dia para um lugar de tormento e condenação, onde o verme nunca morre, o remorso. Por quê? Por que eu não respondi? Por que eu não clamei? Por quê? Por quê? Agora eu estou nesse lugar de tormento, porque eu não examinei a minha alma, porque eu não fui sério, porque eu não lancei fora todos os recursos da religião e as boias de salva-vida do batismo e disso e daquilo, e criei no Senhor e clamei por perdão. O verme que nunca morre no inferno, o remorso, o fogo que nunca se apaga, a tristeza que nunca se acaba, um lugar de condenação. Quem crer tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você sabe o que é ser salvo? Ser salvo é uma mudança radical, dramática e crucial. É chamada na Bíblia também de regeneração. Por quê? Porque é passar de um estado de morto para vivo. Nós não conhecemos isso, né? Nós nunca vimos isso de morto para vivo. Mas pense de vivo para morto. É uma mudança horrível, não é? É crucial, é final. Agora inverta isso. Da morte para a vida. Ser salvo envolve regeneração. Regeneração é a mudança do caráter. A obra de Deus na conversão não é apenas de perdoar o pecado de alguém, mas Ele envia o seu Espírito Santo a esta pessoa para transformação, para uma nova vida, um caráter transformado. E todo aquele que é salvo é regenerado. Salvação não é ser introduzido na igreja, ser institucionalizado na igreja pelo batismo, pela frequência, é ser uma nova criatura. Cristianismo é ser uma nova criatura. Regeneração, ser transformado, e essa é uma obra do alto. Quando nós encaramos a nossa culpa diante de Deus, em vergonha, em sinceridade, clamamos por perdão, depositando a nossa fé naquilo que Cristo fez por pecadores. Passar da morte para a vida, regeneração. Não confunda regeneração com auto-melhora moral. Não confunda isso. Quando, por exemplo, auto-melhora moral, um alcoólatra, ele renuncia ao álcool. Isso é auto-melhora moral. Um drogado renuncia ao seu vício. É claro, quando o caráter é transformado na salvação, a regeneração, também esses elementos morais são alterados, esses elementos mundanos. Há mudança profunda e real, mas não só no vício externo. Aquele homem mentiroso se torna um homem controlado, que fala a verdade. Aquela moça sensual e atrevida se torna uma pessoa recatada. Aquele homem ganancioso, iracundo, se torna uma pessoa mansa. O leão agora anda com a ovelha e o bebê põe a mão na serpente da víbora. Isso que a palavra de Deus quis dizer ali. Isso representa conversão. Pessoas transformadas. Passar da morte, da ignorância, para a vida e a regeneração. Ser uma nova pessoa. E isso irá acontecer com você se você ouvir, responder às palavras do Salvador. Deixe-me concluir aqui. Quem ouve, diz o Salvador, estas minhas palavras, tem a vida eterna. Tem, porque o Senhor, de cujas palavras nós ouvimos e que devemos responder, Ele é o autor desta vida eterna. Suas palavras, meu querido amigo, são palavras de vida eterna. Um dia, um dos seus discípulos mais afoito, Pedro, respondeu a uma pergunta do Senhor Jesus Cristo. Muitos abandonaram o Senhor Jesus quando ouviram aquele discurso duro dele, não é? Sobre arrependimento, sobre a sua morte na cruz. E o Senhor perguntou aos discípulos, vocês também partirão? E Pedro se levanta e diz, para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Esta vida eterna é garantida. As palavras de vida eterna de Jesus são as únicas palavras que podem dar vida. Ele é o Senhor da vida. Ele disse a uma pequena menina, Tabita cumi, menina, levanta-te. E ela levantou-se da morte. Ele disse àquele jovem, filho da viúva de Naim, jovem,
levanta-te, e ele levantou. A Lázaro vem para fora do túmulo, e ele veio. São palavras de vida ao morto e de vida eterna. E ele já disse essas palavras de vida eterna a milhões de pessoas, quando elas se dobraram aos pés da cruz de Cristo, em profunda tristeza, vergonha e arrependimento, clamando por perdão. Ele disse à alma delas: os teus pecados estão perdoados, e isso é palavra de vida eterna. E se você vier a Jesus Cristo hoje, meu amigo, em arrependimento, onde você estiver, e clamar, crendo, Ele te dirá: os teus pecados estão perdoados. Você é agora meu filho. Que palavras! Você é agora uma filha de Deus. Você tem a vida eterna, e ninguém te tomará de minha mão. Essas são palavras de vida eternas. Então você pode ter certeza que você tem a vida eterna, porque este é um versículo de garantia, uma procuração judicial do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aqui está, dos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo, João 6, versículo de número 37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim em arrependimento, em fé, de maneira nenhuma, o que eu mesmo de dizer, na verdade, amém, amém, de maneira nenhuma o lançarei fora. Querido amigo, pega este versículo de número 24 de João, corte isso, não estou dizendo para você fazer isso, isso é um versículo de ouro. Esse é um passe, um ticket, uma garantia, uma procuração. Você deseja a salvação, você sente e vê os teus pecados, você percebe que não está pronto para a eternidade, Ele irá me salvar. Eu sou um pecador tão rebelde, tão duro. Aqui está a garantia para você. Creia com o coração, ouça o Salvador com a mente aberta, mas não somente ouça. Creia com o coração e se entregue ao cuidado do Salvador. Faça isso confessando os teus pecados e se entregando. E você será salvo, e você não entrará em condenação. Mas você saberá com toda certeza, e Ele te dará essa certeza íntima e pessoal, que Ele te amou, naquela cruz, Ele morreu por você. Se você se aproxima dele como um pecador arrependido, ouça e creia e responda. Ele está pronto para te salvar, mesmo hoje, mesmo aqui. Não deixe para amanhã, querido amigo, a linha da vida, o cordão de ouro, tão fácil de partirmos para a eternidade, tão frágil esta vida, tão breve. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a sua palavra, diz o Salvador, e nós conectamos com este versículo: na verdade vos digo, quem ouve hoje, ainda nesta vida, a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos orar juntos. Bendito e eterno Deus, Pai de misericórdias, que enviou aqui o Senhor Jesus. Quão grande esta salvação, quão grande esta promessa. Senhor, imprime estas verdades em nossa consciência e coração nesta tarde. Chama e leva muitos meninos, meninas, jovens, adultos, anciões, hoje, Senhor, ainda aos pés da cruz de Cristo Salvador, para ali terem o peso da culpa removido e a certeza de perdão e vida eterna prometida. Nós te rogamos isto em o nome precioso de Jesus Cristo Salvador, e para o teu louvor oramos. Amém.